Existem momentos que Deus não fala alto, Deus fala por sinais. Exatamente. Deus fala por sinais. E nós precisamos ter discernimento espiritual das mudanças que Deus está querendo fazer na nossa vida. Tem gente que pensa que Deus está sempre nos direcionando numa linha reta. Mas quando alguém está numa UTI, quando alguém está cheio de aparelhos, ligado, conectado a aparelhos, aquela linhazinha, quando ela fica reta, significa morte. O nosso Deus é vida. Isso significa que Deus vai trazer direções. Muitas vezes vai nos conduzir a um lugar, vai nos conduzir a outro, vai nos conduzir a uma estratégia, vai pedir mais foco para nós em determinada situação, algo que você vai aplicar sua energia, vai aplicar seu tempo naquele tipo de trabalho, naquele tipo de caminho. Ou seja, Deus nos dá sinais de mudança que vão favorecer a nossa casa, que vão favorecer a vida de outras pessoas e que também vai nos abençoar. Então eu creio que Deus ele nos leva de mudança em mudança, de glória em glória. E se você quer viver algo extraordinário, você tem que aprender a ouvir a voz da direção. A voz da direção. Deus, quando quer fazer algo novo na nossa vida, Ele vai movimentar as coisas, certo? E eu quero mostrar para você hoje qual é a linguagem de Deus para uma mudança na tua vida. De repente, é uma mudança de casa, é uma mudança de cidade, é uma mudança de país, é uma mudança de trabalho, uma mudança de estratégia, ou é uma mudança dentro de casa com algo que você precisa fazer, é uma mudança de visão, é uma mudança de sonho. Eu não sei. O que eu sei é que existem sinais da mudança. E hoje você vai descobrir aqui através dessa palavra se chegou o momento da mudança na tua vida, se chegou o momento de mudar de foco, se chegou o momento de você fazer uma coisa totalmente nova. É tempo de sermos disruptivos, mas não pelo desejo do nosso coração. Disruptivos por uma direção de Deus, que pode mudar tudo. Uma direção de Deus pode te catapultar anos à frente, que se você seguisse naquele ritmo, você nunca chegaria naquele caminho. Eu escrevi algo esses dias e que eu acredito piamente nisso que eu escrevi e acredito que Deus pode transformar um momento de obediência em uma vida inteira de bênção. Então, se você compreender o que Deus está sinalizando para você, aquilo pode mudar sua vida para sempre. Eu creio, uma direção pode mudar nossa vida para sempre. E se nós entendermos, é por isso que você tem que orar, para caminhar no plano divino, no plano perfeito de Deus para a tua vida. Então vamos lá. Eu quero ajudar você a compreender se você está vivendo um tempo de mudança. Há momentos que não é para mudar, é para permanecer no mesmo caminho. Mas o Deus que eu conheço é dinâmico e Ele vai lhe dar direções. Você acredita nisso? Então, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder pegar essa palavra e compartilhar com outras pessoas, com amigos, com grupos que você participa, faça isso. Seja um canal de bênção para alguém. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus, ok? Eu quero começar com um texto bíblico, que é Isaías 43:19. Diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. A Bíblia diz que nós precisamos reconhecer quando Deus está fazendo uma coisa nova. Esse é um trabalho que Deus dá a mim. Esse é um trabalho que Deus dá a você. Nós precisamos reconhecer quando Deus está fazendo uma coisa nova. É nosso trabalho reconhecer, certo? Tem gente que diz assim, Deus não fala comigo. Não, Deus está falando, mas você não está reconhecendo que Deus está falando contigo. E aqui vem algumas coisas que nós temos que compreender. Mudanças divinas geralmente não chegam com conforto.
elas chegam bagunçando tudo, colocando em desordem a tua agenda, bagunçando os teus projetos pessoais. Elas chegam com deslocamento, com inquietação e até mesmo com ruptura. E às vezes não são nada agradáveis. Na verdade, há algumas mudanças e direções de Deus na nossa vida que trazem uma grande inquietação, um grande desconforto, certo? Então, Deus não muda seu destino sem mexer no teu ambiente, na tua visão e na tua perspectiva. E eu quero começar pelo primeiro sinal de que está surgindo uma mudança aí para a tua vida. O primeiro sinal é a inquietação interior. E isso significa que Deus está te movendo. Tá? A inquietação interior, ela é, eu posso dizer, um dos sinais mais fortes de que Deus está querendo que a gente veja alguma coisa. Deus está querendo que a gente sinta uma coisa. Deus está querendo que a gente olhe para um lado que a gente não está olhando. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando você perde a paz com algo que antes era normal para você, isso não é confusão que está acontecendo. É Deus querendo mostrar para você que é tempo de promoção. Só que esse tempo de promoção, ele não é o tipo de coisa que simplesmente vai chegar. Às vezes é algo que você tem que fazer. É algo que você tem que mudar. É algo que você tem que se conectar. Então, aquilo que você chama de desconforto é Deus te chamando para uma transição. Às vezes uma transição de carreira, às vezes uma transição de projeto, certo? E não adianta, gente. Às vezes nós focamos muito na vida, às vezes focamos numa coisa e Deus está dizendo assim, ei, isso já deu o que tinha que dar. Agora é tempo de você se mover para cá. O grande problema de algumas pessoas é que elas não veem que é tempo de mudança. Até quando um filho começa, sabe, a virar a cabeça, como eu digo, em algum momento os pais perderam o filho no caminho. Em algum momento deixaram de corrigir, deixaram de ensinar, deixaram de redirecionar, certo? E por isso as coisas estão do jeito que estão. Por quê? Porque se teve o mesmo comportamento, se teve a mesma ação, não houve uma interferência, não houve uma interrupção naquele comportamento errado. E depois vêm as consequências. Outra coisa, quando você não consegue permanecer fazendo as coisas que você está fazendo, ou no lugar que você está fazendo, isso é um sinal de mudança. Alguma mudança é necessária. Outra coisa bem importante, portas que se fecham. Isso é proteção de Deus na nossa vida. Então, portas que se fecham não é o tipo de coisa que a gente tem que lutar para aquela porta permanecer aberta. Tem portas que Deus está querendo que feche de uma vez. Tem portas que Deus está querendo que feche de uma vez. Às vezes a gente está lutando contra uma coisa que Deus está dizendo, filho, isso não é para você. Filha, isso não é para você mais. Por que você quer isso? Às vezes é só o desejo do nosso coração forçando a porta. É o desejo do nosso coração tentando fazer com que aquela porta ali permaneça aberta. E eu aprendi uma coisa. Se Deus fechou, não lute para reabrir. Ele está te protegendo de algo que você não está vendo. O que antes fluía e agora travou é um sinal que você precisa de uma nova estratégia, ou você precisa de um novo sócio, ou você precisa de uma mudança, até mesmo de caminho, porque talvez por aquele caminho Deus não quer mais que você passe, entende? Então é Deus que está promovendo isso. Essa porta fechada, ela é Deus dizendo para você, ei, eu fechei, eu que passei a chave nessa porta, eu não quero mais isso para você, certo? E não adianta, quando Deus fecha uma porta, não adianta você esmurrar a porta, não adianta você ficar pedindo para Ele abrir, porque Ele não vai abrir, Ele tem coisa melhor para a tua vida. Outra coisa que eu aprendo, novas oportunidades começam a surgir. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,
Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Quando Deus faz uma obra na nossa vida, Deus faz com que o velho morra totalmente, para que algo novo viva. Deus vai te surpreender com oportunidades que você não planejou. Você vai estar num caminho e vai surgir uma oportunidade. É que nem quando surgiu a oportunidade para mim participar de um podcast. Eu não sou de aceitar alguns convites de podcast. Eu recebo muitos convites de podcast. Mas eu não sou de aceitar. Mas eu estava numa semana que eu estava descansando com a minha família, certo? Descansando e trabalhando, né? Eles descansando mais e eu descansando e trabalhando. E eu recebi um telefonema de um amigo meu para participar de um podcast. E compramos passagem de última hora, fui nesse podcast. Quando eu cheguei lá, foi uma benção a participação no podcast, claro que foi. Mas sabe o que foi mais benção? Deus me deu a ideia de eu começar o meu podcast. Porque eu estou há muitos anos no online e eu nunca tive o desejo, nem 1%, de começar um podcast. Mas naquele dia, Deus colocou isso na minha cabeça, que era o tempo de eu começar o podcast. Ou seja, se abriu uma oportunidade e hoje nós já estamos alcançando milhões de pessoas através do nosso podcast. É incrível o que Deus está fazendo, as conexões, sabe? As pessoas que eu tenho conhecido e o que Deus tem feito através do podcast. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. É maravilhoso, gente, quando a gente passa a perceber, né, o agir de Deus na nossa vida. Então, as oportunidades são sinais de que uma mudança está acontecendo, uma mudança significativa. Outra coisa, perdas que preparam ganhos. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem. O que você perde muitas vezes, um negócio que não dá certo, uma amizade que acaba se desfazendo. Tem coisas que a gente pensa que é perda, mas é ganho. É ganho para você, é ganho para outra pessoa. Por quê? Porque existe um propósito diferente e você tem que aprender a caminhar no propósito de Deus. Deus remove antes de te promover. Tá? Essa é uma frase que você tem que guardar. Deus remove antes de te promover. Tem coisas que Deus tem que tirar do nosso caminho. Tem sonhos que Ele tem que tirar do nosso caminho. Tem lugares que Ele tem que tirar do nosso caminho. Tem pessoas que Ele tem que tirar do nosso caminho. Tem ideias que Ele tem que tirar do nosso caminho para que a gente possa viver o que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa que eu considero uma grande chave para viver uma mudança é quando Deus começa no meu interior a falar comigo. Ou seja, Isaías 30:21, a Bíblia diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Deus guia você pela paz. De repente você começa a sentir dentro do seu coração uma paz, sabe? E Deus falando no seu interior que tem algo novo para você e você começa a sentir. Você começa a sentir, sabe, que Deus está querendo falar contigo. Que as coisas que estão acontecendo, as movimentações, tudo isso é alinhamento, sabe? E quando alguém vem e te fala uma coisa a respeito de uma ideia, a respeito de um projeto, aquilo começa a vibrar dentro de você, porque é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Maria se encontrou com Isabel, diz que o bebê que estava em Isabel saltou dentro do ventre dela. Coisas que são de Deus para a sua vida vão começar a se mover dentro de você. Sabe, Deus vai começar a dar ideias, Deus vai começar a mexer você, Deus vai começar a inquietar o seu coração e você começa a ver algumas pessoas, aquilo ali inquieta você, tipo Deus dizendo: eu quero isso também para a sua vida. Sabe quando você não se encaixa mais em algumas coisas que você se encaixava e agora Deus está dizendo para você: vem para cá, sobe para esse nível, sobe para esse ambiente, sobe para esse patamar, sabe? Às vezes é a gente que fica se segurando a uma coisa e Deus está querendo nos levar para uma coisa maior, mas a gente tem tanto medo, tem tanta insegurança, a gente fica agarrado a coisas. Eu vou dizer uma coisa para você: nunca se agarre a coisas. Se agarre sempre a uma palavra de Deus para a sua vida.
É melhor que você se agarre a uma palavra de mudança do que você ficar agarrado a conquistas passadas, ou ficar agarrado a coisas, ou ficar agarrado a um mundinho que você construiu. Amém? Deus cria mundos. Deus cria mundos. Deus cria promessas. Deus cria ambientes. Deus cria novas histórias. Deus cria novos trajetos. Deus abre caminhos no meio do mar. Então, esteja atento às mudanças que o Espírito Santo está aí fazendo na sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, quero fazer uma oração por ti agora. E também quero convidar você a você se tornar aluno da nossa Academia Quino Global. Nessa semana agora, na quarta-feira, às 7 da manhã, nós vamos ter a segunda aula do nosso módulo a respeito de sonhos, que Deus fala conosco também através dos sonhos. Nós estamos indo para a Bíblia e estamos entendendo o que Deus fala sobre sonhos. E na quinta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou ter uma sala ao vivo com todos os meus alunos da academia, onde eles vão me fazer perguntas e eu vou responder eles. Tá? Então, quer ser meu aluno na Academia Quino, vai até o meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quino Global. Posso orar pela tua vida? Te abençoar. Doce amado Espírito Santo, ajude essa pessoa a reconhecer os sinais da mudança, as direções que o Senhor tem para ela. Venha guiá-la, direcioná-la e que o teu propósito se cumpra dela, no nome de Jesus Cristo. Tira as dúvidas, o medo, a insegurança, e que ela possa viver o extraordinário de Deus, que ela possa viver coisas incríveis da parte do Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, visita teus filhos e filhas, toque-os com o teu poder e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até às 18 horas. 18 horas, vamos ter uma oração aqui à noite, eu convido você para estar com a gente. Deus abençoe a todos e até mais.